Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui para falar para vocês, certo? Vai ser curtinho porque eu já falei desse texto, dessa passagem bíblica, mas está em 1 Samuel, capítulo 17, vai ser do versículo 41 ao 49, certo? Para vocês entenderem a história um pouquinho, quem não entendeu, nunca leu, nunca ouviu, que naqueles vídeos, é uma sequência ainda, tá, gente? Dos vídeos com sete coisas engraçadas que eu citei, mas de fatos incríveis que aconteceram na Bíblia, e esse foi um fato incrivelmente incrível, certo? Então, sem mais demora, eu já vou ler para vocês e vocês vão descobrir comigo o que é, né? Logicamente que a referência que eu dei naquele vídeo foi 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50, né? Fala da funda de Davi, mas vamos saber por quê, né? Diz, já falou da funda, porque achou engraçado. Vamos lá, vamos ler comigo. Aqui, o título já diz assim: Davi defronta-se com o gigante e mata-o. Vamos lá. Só para vocês entenderem, antigamente o povo de Israel lutava muito, né? Tinha muitas guerras, né? E o povo escolhido por Deus, Deus sempre abençoava. Só que nesse momento aqui, existia uma guerra que ninguém conseguia destruir, acabar com esse gigante que eu acabei de falar. E vamos saber como foi que ele foi derrubado. E por quem? Vamos lá. Versículo 41 até o 49. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua mente o seu escudeiro. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o, porque era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Esse ruivo de gentil aspecto é o Davi, tá? Eu já tô pegando um trechinho. Se você quiser saber a história completa, vai em 1 Samuel, capítulo 17. Antes e depois, certo? Lê ele completo, mas eu só tô lendo esse trechinho maior pra vocês entenderem o que eu falei que achei engraçado. Da funda. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? O filisteu é o gigante, gente, certo? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o o filisteu a Davi: Vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Aí tá marcadinho que eu li da outra vez, né? Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Gente, a nosso escudo é a nossa fé. Não é essas armas físicas, não. É isso aqui que o Davi falou, certo? Então presta atenção, vou ler o versículo novamente. Davi, porém, lhes respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu acho que quando Davi pediu ao rei, né? Foi Saul, queria ir lá, queria. Ninguém tá derrubando, eu derrubo ele. Eu vou em nome do Senhor. Eu acho que ele orou ao Senhor e disse: Eu quero ir, eu vou, tenho autoridade, eu vou conseguir. Ninguém tava acreditando. Acho que ninguém acreditou. E aí eu acho que também tiraram maior brincadeira com a cara dele. Eu acho que chegaram a vestir armadura e tudo nele, viu que não cabia nem nada. E Davi: Não quero nada disso. Vou assim, em nome do Senhor. Porque quando Jesus, hoje, pra gente vir de como estás, é como a gente tá, certo? E ele começa a mudar de dentro para fora. E nessa época, Deus aqui também olhava o coração das pessoas. Como está o seu coração, certo? E Deus conhecia o coração dos dois, tá? Não pense que Deus só conhece o coração de quem é de cristão, bonzinho, não. Deus conhece o coração de todos nós, de quem é bom e de quem é mau. Então, fazei as coisas boas, não deixais de fazer o que é bom. Vencei o mal com o bem. Mas você diz, mas aí Davi lutou, não matou. E daí?
Aqui era uma guerra, o bem contra o mal. Então, o mal foi eliminado, e a gente vai ver isso na frente. E com o quê, né? 46, versículo. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Olha como Davi levou o nome de Deus, o nome do Deus de Israel, nosso Deus hoje, né? Então, assim, ele falou também algumas palavras que o próprio filisteu falou para ele, jogar nas aves, etc. Mas aqui, ó, mas não com a autoridade que Davi falou. E essa autoridade que nós temos que ter em nossas vidas, em tudo que nós fizermos, certo? E para o bem, minha gente. 47. E para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, a assembleia que ele quis dizer, as pessoas ali em volta. Não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Olha aqui, gente, veja só. Davi não correu não, tá? Feito os outros soldados, eu acho, não quem morreu. Não viu, não se intimidou pelo tamanho nada, não. Ele foi pra frente, ele correu pra frente ao encontro. Vou ler de novo, ó. Quando o filisteu, que é o gigante, se levantou, porque filisteu era um povo de gigante, né? Eu acho que esse era mais gigante ainda. Quando o filisteu se levantou e veio, chegando para se defrontar com Davi, aqui ele usou o verbo de vir, a palavra veio, de chegar, é como a gente pode entender que a pessoa que foi inspirada por Deus a escrever isso aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu dar uma pausa, tá? Que às vezes me vem as coisas na mente, né? Ó, o primeiro livro de Samuel, certo? Que estava lá, estava presente, estava vendo. Como é que você vai narrar uma história se você não está presente, narrar com propriedade? Não é verdade? E vamos lá. Vou ler de novo. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate. Quer dizer, este é o Davi. Se apressou e correu ao combate. Ele não saiu correndo para e lá vem o gigante. Senhor, ele confiou no Senhor. É o que devemos fazer. E correu em frente ao combate. A encontrar-se com o filisteu, a encontrar-se com o gigante. E Davi, metendo a mão no alforje, que é tipo uma bolsinha, né, perto da... Acho que carregava as coisinhas, as pedrinhas. Depois eu vou deixar aí na descrição para vocês saberem certinho o que é alforje, caso eu tenha errado alguma explicação sobre isso. Tirou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. A funda é feito brinquedinho de badoque hoje, né? Que os meninos, dá uma pausa, usa muito para matar passarinho. Tem gente que só tira em lata para brincar de alvo. Olhe, pais, irmãos, filhos, tios, cuidado com o brinquedo que você dá à sua criança, certo? Explique a ele direitinho como usar, para que não usar, para que serve e não serve. Porque os brinquedos também, eles podem afetar a vida da sua criança, viu? A vida de uma pessoa, de ser humano, entendeu? Aqui de Davi não era brinquedo, não. Era como se fosse um instrumento para ele. Quando ele ia para o campo, pastor, porque ele é pastor, pastoreava as ovelhas do pai dele. E para salvar, eu acho que para proteger as ovelhinhas e os animais, ele usava para afastar lobo ou qualquer outro tipo de bicho, né? Eu acredito assim, eu interpreto assim. O Espírito Santo tem me dado dessa forma, então estou passando para vocês, né? E aí, aqui, olha, quando ele metendo a mão no alforje, do que eu já falei, tirou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. Quer dizer, ele pegou e tirou. Ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa. E ele, esse ele aqui é o gigante, o filisteu, caiu com o rosto em terra. Veja só, o gigante já tinha aquela armadura toda, mas não protegeu ele em nada. Até porque ele poderia ter até na testa alguma armadura, mas ele ia cair de toda forma porque foi em nome do Senhor que Davi foi.
né? Combater. Porque se não fosse no nome do Senhor, se fosse o nome de Davi, do rei Saul, Davi, acho que, ó, corre. Ele nem ia aguentar, não. Porque o filisteu era grande. E eu só vou ler mais um pouquinho, os 50, eu vou ler até os 50. Que os filisteus se dispersaram depois, né, como diz aqui. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Feriu e o matou. E não havia espada na mão de Davi. É muito interessante esse texto, porque ele tem mais coisas sobre isso, que eu não vou ler agora, não vou deixar vocês para terminar em casa, pegar sua Bíblia, que ele é grande, mas ele é bem explicativo, né? Foi uma história bem explicativa. E eu que gosto de parar para estar falando, que eu amo falar da Bíblia, conversar, falar, interpretar. Porque eu amo esse Deus, eu admiro esse Deus, ele me fez, eu sou dele, ele é meu, e eu quero esse Deus para vocês. Eu não só quero a benção de Deus, não, eu quero Deus, minha gente. Sabe por quê? Porque aqui Davi, ele sempre quis Deus, e quando ele sempre quis Deus, Deus estava com ele em tudo por todo. E ele honrou Deus falando, foi em nome do Senhor, porque essa briga não é da gente, é do Senhor. Então, nossa vida hoje, nós temos que lutar sempre, mas sabendo que a briga é de Deus. Porque Ele está sempre a nos proteger, sempre aí conosco. Então vamos colocar na mão do Senhor, não desistir de fazer o que temos que fazer na vida, derrubar nossos gigantes. Eu não estou dizendo para você passar a perna em ninguém no trabalho, na escola, na rua, na igreja. Não, o que eu estou falando de laudo espiritual. O povo aqui, o exército aqui, o pessoal de Israel, o pessoal dos filisteus, principalmente os filisteus, só via a parte externa. O gigante grande, que era um povo grande, que poderia ter várias armaduras, força, só coisas externas. Não, eu estou falando do interior, do lado espiritual. De mente, coração, espírito e equilíbrio emocional. Nem tudo a gente vai ter na vida, gente. A gente não vai aprender tudo na vida, não. É muito conhecimento que existe no mundo, muita área educativa, muitas coisas novas aparecendo, mas uma é certa. Você não saia da direção do Espírito Santo de Deus te guiando na única regra de fé e prática, que é a Bíblia. Ela é imutável, ela não muda. Pelo contrário, ela só muda uma coisa, ela muda a tua vida. Essas palavras não mudarão. E ai daquele que acrescentar um i e tirar um i. Quando eu falei da diva virtuosa, eu deixei bem específico. É mulher virtuosa que tem na Bíblia. E hoje, trazendo para as mulheres de hoje que se achavam divas, que se acham, e que algumas até são, mas a verdadeira diva, eu falei, é aquela que é uma mulher virtuosa. Essa é a verdadeira diva. Então, seja uma diva virtuosa. É a mulher virtuosa. Eu não tirei nada e não coloquei nada. Eu apenas falei o que já estava. Transformei na minha linguagem de hoje, que é a linguagem de hoje. Mas é a mesma. Então, hoje aqui, estamos falando do Davi, que se tornou rei lá na frente, lógico, escolhido por Deus. E era uma pessoa com a característica, como vocês viram aqui no início, de simples, mas creio que era lindo, belo, apesar de alguns olharem e não achar. Porque Deus não olha a aparência. Quem olhava aqui, Davi achava ele esse maguinho, esse pequenininho, ruivinho. Deus olha o coração, e o coração de Davi estava cheio de Deus. Não cheio da bênção de Deus só, não, cheio de Deus, da grandeza de Deus. Então, quando ele sentiu no coração e viu que todo mundo estava morrendo, ele viu, eu posso fazer isso, Senhor, porque é tu que derruba. Me usa. Ele pediu permissão a Deus. E foi lá. E Deus permitiu. E engrandeceu o nome do Senhor. Então, vamos engrandecer o nome do Senhor. Espero que vocês tenham gostado do texto de hoje. Eu peço desculpa porque meus vídeos eu gosto sempre de postar, às vezes, da quinta ao sábado. Às vezes eu posto no domingo e tal. Eu não estou me prendendo a isso, certo? Porque, na verdade, nós temos nossas atividades e nós temos sempre que priorizar aquilo. Eu priorizo aqui, porque todo dia eu posso postar um dia sim, um dia não, no sábado, no domingo, na quinta, apesar que todos os dias são do Senhor, eu penso assim. Então eu posso postar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Não tem isso. Vai aparecer um videozinho meu aí, mais cedo ou mais tarde, mas sempre dentro da semana, certo? E se for na outra semana, aparece mais um e mais outro e continua acompanhando, porque Deus tem muito mais para você
e para mim. Então, Deus possa abençoar você nessa semana, nesse final de semana, nessa semana que entra, na semana toda, de domingo a domingo, certo? Deus abençoe. Compartilha, comenta, aperta o sininho. Faz tudo isso aí que eu sempre digo, não é obrigado, mas é tão importante a gente expandir essa palavra maravilhosa. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por estar no canal. Muito obrigada àqueles que estão chegando. Compartilha. Se você compartilhar, você que está aí no canal com mais uma pessoa ouvir essa palavra bendita, Deus vai abençoando cada vez mais. O canal vai crescendo porque os corações que precisam ouvir essa palavra, ela vai alcançar, ok? Deus te abençoe. Muito obrigada. Beijinho.